Fala, torcida vascaína, a gente está de volta aí com o nosso canal Vamos Vasco. Pessoal, agora com a pausa aí dos jogos, né, essa pausa para o Mundial, vamos começar aí as especulações, as negociações por contratações de jogadores. Tivemos novidades quanto a reforço, vamos trazer aqui informações de 2 jogadores sul-americanos que estariam na mira do Vasco. Vamos trazer também aqui informações da negociação de renovação com o Léo Jardim, que emperrou novamente. Problema muito grande aí envolvendo esse goleiro. Vamos trazer também os próximos jogos do Vasco, quando que o Vasco vai voltar a jogar. Mas antes de começar, deixa aquele like, se inscreve, ativa o sininho aí para você receber os vídeos postados aqui do canal. Bom, pessoal, segundo as informações do jornalista João Guerra, do Globoesporte.com, apesar da cláusula de renovação automática prevista no atual contrato do goleiro Léo Jardim com o Vasco, o entendimento do staff do atleta é de que, em caso de assinatura de um pré-contrato com outra equipe, essa renovação seria invalidada. Isso teria sido usado como objeto, meio que de barganha, nas últimas reuniões dos representantes do jogador com o Vasco. A ideia seria indicar que o mercado, no meio da temporada, seria uma possibilidade de saída para o goleiro. O Vasco, por sua vez, se vê preso juridicamente mediante ao contrato vigente entre o clube e o atleta para o arranjo de renovação automática. As conversas ainda seguem para uma renovação, só que até agora essa cláusula de renovação automática, em caso o goleiro fizesse número X de jogos com a camisa do Vasco, algo que está muito perto de acontecer, fosse atingida, ele teria seu contrato renovado. Só que o staff do atleta entende isso de outra forma, já que eles enxergam uma boa possibilidade de transferência do goleiro agora no meio do ano, com a janela de transferências. Sempre deixou claro, né, cara? Sempre ficou nítido para todo mundo que os empresários do Léo Jardim gostariam que ele saísse do Vasco. Está nítido, né? Para um goleiro pedir mais de 1,5 milhão de salários para o clube quebrado, como é o Vasco, é um absurdo, né? Mostrando bem claro que tanto o goleiro e o seu staff querem sair do Vasco, porque se o goleiro quisesse ficar no Vasco, ele não faria isso. Ele não estaria nesse imbróglio danado aí que está com o Vasco. Ele teria dito, eu quero jogar no Vasco. Teria falado isso para seus empresários. Eu quero continuar no Vasco, quero ganhar esse salário aqui que o Vasco tem condição de me pagar e eu acho justo. Se ele quisesse ficar no Vasco, ele faria isso. Mas ele não quer. Tá nítido, não quer ficar no Vasco. Aparentemente, segundo as informações do staff do atleta, tem o desejo de negociá-lo agora, no meio do ano. Pode acontecer sim essa negociação, se pintar uma proposta boa pro Vasco. O Vasco pode, quem sabe, vender aí o Léo Jardim, já que aparentemente tanto seu staff e o próprio goleiro estão insatisfeitos com o nosso clube, né? Deixa aí nos comentários qual a sua opinião sobre esse assunto, atualizações aí sobre a renovação do Léo Jardim. O staff do atleta entende que não tem renovação automática no contrato, porém o Vasco entende e está se apegando juridicamente e pode, quem sabe, até mesmo acionar o Léo Jardim na justiça caso ele não cumpra esse contrato automático com o clube. Bom, pessoal, o Vasco agora ficará cerca de um mês sem entrar em campo e o próximo jogo, a princípio, será contra o Botafogo no Clássico pelo Campeonato Brasileiro. Porém, ainda não temos uma data e um horário definido. O que temos definido são os jogos da Sul-Americana. O próximo jogo do Vasco está confirmado a data e o horário. É contra o Independiente Del Valle, na Sul-Americana. O jogo fora de casa será no dia 15 de julho, será numa terça-feira, às 9h30 da noite, lá no Equador. E o jogo de volta será no dia 22 de julho, em São Januário. O Vasco, e quem sabe, podendo se classificar, se jogar como jogou contra o São Paulo, né, cara? A gente espera que o Vasco tenha condições de passar para as oitavas de final da Copa Sul-Americana e, quem sabe, lutar por esse título, né? Mas precisa reforçar esse elenco também. A gente não pode ficar somente se apegando a 11 titulares, sendo que precisa de ter um banco um pouco mais forte para que o Vasco possa competir no mais alto nível aí nessa temporada ainda. E, além desses jogos aí da Sul-Americana, dentro do Brasileiro, os próximos jogos, como eu falei, o próximo é contra o Botafogo, depois Juventude e Grêmio. Todos esses jogos não têm data e nem horário definidos ainda pela CBF. Bom, agora vamos falar de como está a busca do Vasco por reforço, né? O Vasco aguarda aí a chegada do Adimar Lopes nos próximos dias. A tendência é que na semana que vem ele desembarque no Rio de Janeiro e comece os seus trabalhos lá na Colina, né? Comece aí a buscar mapear reforço, buscar reforço, tentar aí também melhorar o futebol do Vasco, claro, estruturalmente, dentro do clube também, cara. O Vasco precisa de um profissional de alta qualidade no seu futebol, algo que o Felipe não tem condições, e tampouco o Pedrinho, né? A gente espera que esse cara seja responsável por grandes coisas no futebol, só que ele vem de um time que tá afundado, né? Que tava lá um time que estava falido, que era o Bordeaux da França, né? Ele já estava há alguns anos trabalhando nesse time, o time faliu, se eu não me engano, tá na 4ª divisão francesa. Certamente aí chega com total desconfiança do torcedor vascaíno
pelas últimas temporadas dele trabalhando lá na França, né? Mas ele teria feito um bom trabalho no Mônaco, no Lille, também trabalhou em alguns clubes menores lá em Portugal. Vamos ver o que vai acontecer com a chegada desse profissional no Vasco. E o torcedor deposita suas esperanças que ele será capaz de trazer reforços para o Vasco, reforços de qualidade, né? A gente sabe que o Vasco não vai ter dinheiro para adquirir direitos de jogadores, né? Ou seja, comprar jogadores, chegar lá, pagar 10, 15, 20 milhões para os jogadores. O Vasco não vai fazer isso. O Vasco vai tentar buscar nomes que estão livres no mercado, que estão em fim de contrato e que chegariam de graça. O Vasco tendo que arcar somente com os seus salários. Aí fecha bastante o mercado para o Vasco, fica bem mais restrito, nomes bem menos interessantes surgem aí como possibilidades. Só que além disso existem as especulações, né? A gente não sabe o que vai realmente acontecer no Vasco. E aparentemente 2 nomes aí começam a serem especulados no Vasco. Segundo o canal Vasco, o Vasco teria abrido uma negociação com o meio-campista Sérgio Penha, que está no PAOK da Grécia, e ele também faz parte da seleção do Peru. Esse jogador teria sido oferecido nos últimos dias, e o Vasco estaria analisando a possibilidade de contratar o jogador de 29 anos. Ele atua como camisa 8 e também pode atuar como camisa 10. É um jogador com uma boa chegada no ataque. Segundo as informações, ele chegaria para ser titular do time do Fernando Diniz. É um jogador de seleção, mas é da seleção do Peru, né, cara? Acho que o Tietchan ainda tem um pouco mais de qualidade. Mas se esse cara chegar ao Vasco, pode ser que ele possa lutar aí por uma titularidade no meio-campo do clube. Eu acho que ele chegaria ao Vasco meio para suprir a saída do Payet, que foi embora, rescindiu seu contrato, e ele chegaria para ser meio que o reserva do Coutinho. Não sabemos a que ponto existe de verdade nessas informações. Essa é uma fase, cara, que é complicado a gente acreditar em tudo quanto é tipo de informação, né? É difícil a gente acreditar que realmente o Vasco vai contratar inúmeros jogadores, até porque a diretoria tem como prática ser extremamente lenta e errar muito nos nomes, né? E certamente não será todos os nomes que o Vasco irá contratar. Começam aí as especulações, a gente sabe que o Vasco deve fazer um mapa gigantesco de nomes de jogadores e acaba vazando um ou outro nome aí. Talvez o Vasco não tenha interesse, mas que sai na mídia que o Vasco ainda está negociando. E a gente não tem como cravar aqui que o Vasco vai contratar esses jogadores. O que dá pra gente fazer é trazer aqui os nomes que estão surgindo, cara. Não tem como. Eu sei que é uma fase que o torcedor fica irritado, o torcedor não acredita nas informações, xinga os youtubers em geral, porque tá trazendo mentira na cabeça do torcedor, mas realmente são as informações que a gente tem. Não tem como aqui eu chegar e falar pra você, pô, o Vasco tá negociando com o Messi. Não tem fundamento nenhum nisso. Sei que tem algumas pessoas mais intencionadas que falam sobre isso. O que dá pra gente trazer, principalmente aqui no meu canal, é um pouco de informação que tem um certo fundamento e que pode se encaixar no time do Vasco. Agora, teve muitas especulações nos últimos dias, eu nem trouxe aqui no canal, porque não via nem pé nem cabeça o Vasco tentar contratar jogadores aí, adquirindo direitos desses atletas. E esse poderia ser um nome interessante para o Vasco, que é um jogador que já está quase na casa dos 30 anos, é um jogador peruano, pode existir sim uma chance do Vasco contratar esse cara. Vamos ficar aí de olho se o Vasco vai, quem sabe, levar adiante a contratação do Sérgio Penha, diferentemente do outro nome que está sendo especulado, que na minha opinião, esse cara não tem a mínima chance de fechar com o Vasco, mas o Vasco estaria demonstrando interesse no atacante Lucas Cepeda do Colo-Colo, jogador de 22 anos, está na seleção do Chile e também chama a atenção de clubes sul-americanos como o River Plate, por exemplo, e também lá na Europa do Southampton da Inglaterra, que acabou sendo rebaixado. É um jogador aí que realmente é muito interessante, só que a seleção do Chile está muito abaixo, nem para a Copa foi. E certamente essa safra do Chile não é uma safra tão boa assim. Tanto que o Jean David nem joga no Vasco, foi convocado para uma pré-lista do Chile, né? Por aí você já vê o nível técnico que é a seleção do Chile. Esse time do Vasco ganha da seleção do Chile. Na minha opinião, não sei se realmente o Vasco vai mostrar algum certo interesse nesse jogador, de acordo com as informações aí do palco do esporte lá no Twitter. Eles informaram que realmente o Vasco estaria interessado nesse atleta. Com certeza é um atleta caro, promissor no Chile. E o Colo-Colo não vai querer qualquer migalha por esse jogador, né? Deixem nos comentários qual desses dois jogadores você gostaria de ver no Vasco. Sinceramente, eu gostaria de ver os dois. Só que o nosso clube está vivendo uma realidade financeira diferente, né? Vamos ver o que vai acontecer aí com o Vasco. Bom, pessoal, esse é o vídeo de hoje. Muito obrigado por ter assistido até o final. Assim que tiver mais novidades, vamos trazer aqui no nosso canal. E comentem o que você acha do nome desses dois nomes, começando aí a ser especulados no Vasco. Tamo junto e é nóis.